Ontem o governo, na verdade a Petrobras anunciou, você vê que provoca até um ato falho, né? Dado esse nível de ingerência que sugere estar acontecendo na Petrobras pelo governo agora, né? Mas vamos lá. Fato é que a Petrobras anunciou ontem, já está valendo desde hoje de manhãzinha, lá nas refinarias, um aumento no preço dos combustíveis gasolina e diesel. Vamos dar uma olhadinha de novo para saber exatamente esses valores. Nós preparamos aqui uma tela. O diesel subiu 25,8%. Isso é um acréscimo de 78 centavos preço de refinaria. Não é o que se paga no posto de gasolina. Ou seja, vai de R$ 3,02 para R$ 3,80 do preço do litro do diesel na refinaria. A defasagem, que era de 31%, agora reduziu um pouquinho. Reduziu bastante, mas ainda mantém em 5,2%. A defasagem do preço no mercado internacional para o preço praticado aqui no Brasil. E por que isso importa? Importa que as importadoras, né, as empresas importadoras de combustíveis, têm que pagar o preço lá fora. Daí ela não consegue vender aqui porque você acaba tendo uma concorrência desleal com a Petrobras, que estava praticando preços muito abaixo do mercado internacional. E aí isso é exatamente o que sugere essa ingerência, essa possível ingerência do governo na administração da Petrobras, que segurou os preços para segurar a inflação. Provavelmente não vai dar certo, porque isso aqui agora vai impactar na inflação, sim, do mês de agosto. Mas vamos seguir, porque na gasolina também houve esse aumento. O aumento foi de 16,3%, representa 41 centavos, vai sair de R$ 2,52 o litro e vai para R$ 2,93 com esse aumento. A defasagem, que era de 45%, tá vendo esse dado lá embaixo ali? Agora vai reduzir para 20,4%. Ainda assim, é uma defasagem muito alta que vai afastar provavelmente essas importadoras do mercado. E por que é um problema afastar as importadoras do mercado? Porque a Petrobras não atende todo o mercado brasileiro. Daí que ontem, por exemplo, o que o governo fez, essa pressão agora que a Petrobras levou a Petrobras a, digamos, repassar esse aumento, ou parte desse aumento, é justamente um medo de desabastecimento. Alguns lugares do país já estavam reportando desabastecimento. Entre pesar na inflação, ou seja, aumentar a inflação do mês de agosto, e um possível desabastecimento, o governo está apostando melhor ter um problema de inflação do que, obviamente, ter um desabastecimento. Como a gente teve na greve dos caminhoneiros lá em 2018, você se lembra, o Brasil conheceu o conceito da economia de escassez, que é o mais dolorido de todos, quando você entende exatamente o que é escassez. Viver escassez é muito pior. Vamos lá, só para lembrar um pouco da inflação, claro que esse aumento de preço nos combustíveis vai mexer na inflação. Vamos lembrar qual foi a inflação de julho, perdão? Julho teve uma inflação de 0,12%. Só para lembrar, em junho tinha sido uma deflação de 0,08%. Esse aumento aqui ocorreu muito pressionado por exatamente gasolina. Embora o diesel, só para lembrar desse dado do diesel, já vou voltar esse gráfico aqui, o diesel chegou a cair o diesel caiu 1,37%. O setor de transportes subiu 1,50%, muito pressionado pela gasolina, que teve essa alta de 4,75%. Ou seja, a gasolina vai continuar pressionando a inflação agora de agosto, vai ter o acréscimo muito provavelmente do diesel também, porque teve um aumento importante no valor do diesel. E sabe o que puxou também a inflação para baixo, para esse 0,12, ficar em 0,12 e não ser maior, foi justamente alimentos. Só que a gente tem o que se chama na economia de você passar o preço à frente, o seu custo. Se os combustíveis ficam mais caros, muito provavelmente o transporte vai interferir no preço da comida, a menos que a gente tenha uma safra muito favorável, não tenha problemas climáticos e tudo mais, e esse preço não seja tão forte no IPCA a ponto de mexer na inflação. Mas isso mostra claramente agora o desafio da inflação do mês de agosto. Para você ter uma ideia, se a gasolina não tivesse subido em agosto do ano passado, em julho agora, a gente teria tido provavelmente uma outra deflação. Mas a inflação já começou a subir e não é muito, obviamente. Aliás, é necessário lembrar que a gente está vendo o acumulado do ano, a inflação está em 3%. Tá, uma inflação, digamos, mais comportada. Nos 12 meses, 3,99%. A inflação é baixa hoje ainda muito em função das deflações do ano passado, ainda no governo Bolsonaro. O que o governo Lula agora vai ter que comprovar é como é que ele vai conseguir mexer na inflação. Só que vamos lembrar uma coisa? Lá atrás, não é controlando o preço da Petrobras, isso não funciona. Lá atrás, o governo federal reduziu impostos sobre combustíveis, abriu mão de receita. E aí você controlou a inflação, o que foi paradigmático no mundo inteiro.
Detalhe nessa história toda é que, mesmo assim, o Brasil cresceu quase 3% no ano passado, a inflação em queda, e foi, obviamente, chamou a atenção do mundo inteiro. Só que era um governo que reduzia o tamanho da máquina do Estado, reduzia os custos, cortava despesas, inclusive impostos, o que melhorou, obviamente, o ambiente econômico de crescimento. Este governo não é exatamente, não pensa dessa maneira. Está subindo impostos, ou seja, quer arrecadar mais, porque tem uma situação muito mais severa em relação aos gastos que gera, então precisa arrecadar mais. Está pretendendo fazer, por exemplo, no ano que vem ter déficit zero, mas para isso vai ter que arrecadar muita coisa. Ninguém acredita que isso seja possível fora do governo, inclusive o próprio presidente do Banco Central deu essa declaração.